Dizem que o silêncio tem uma textura própria, mas eu aprendi que o silêncio de uma madrugada de terça-feira é diferente de qualquer outro. Ele é espesso, quase sólido, como se o ar estivesse saturado de algo que não podemos ver, mas que nos observa de volta. Eu estava sentado na poltrona poída da minha sala, a única luz vindo do abajur de canto que insistia em piscar em um ritmo que eu nunca consegui decifrar, quando o meu celular, pousado sobre a mesa de centro de vidro, rompeu a estática do ambiente. Não foi um toque comum, não era a melodia padrão que eu havia configurado, nem o vibrar discreto de uma mensagem. Era um som agudo, uma frequência que parecia arranhar a base do meu crânio, algo entre o choro de uma criança e o chiado de um rádio sintonizado entre estações mortas. Eu olhei para a tela e o que vi congelou o sangue nas minhas veias de uma forma que a lógica não consegue explicar. O identificador de chamadas não mostrava um nome, nem um número conhecido, nem sequer um desconhecido ou privado. No lugar onde deveriam estar os dígitos, havia apenas um vácuo, um espaço em branco que parecia sugar a luz do visor. E logo abaixo, em letras que pareciam tremer e se desmanchar, uma sequência impossível de zeros que se estendia para além das bordas físicas do aparelho, uma dízima periódica de nada. Eu sabia que não deveria atender. Cada instinto de preservação que meus ancestrais lapidaram ao longo de milênios de evolução gritava para que eu arremessasse aquele pedaço de metal e vidro contra a parede. Mas havia uma gravidade naquela chamada, uma atração quase magnética que forçava minha mão a se estender. Quando meus dedos tocaram a tela fria, o toque cessou instantaneamente, dando lugar a uma pulsação rítmica que eu sentia através do vidro, como se o telefone tivesse desenvolvido um coração, um órgão interno que batia descompassado com o meu. O número que não existe não era apenas uma falha técnica ou um erro de rede. Era uma fresta aberta em uma realidade que eu não estava pronto para compreender. Um convite silencioso, vindo de um lugar onde a matemática e a física perdem o sentido. Eu não levei o aparelho ao ouvido imediatamente. Fiquei observando o cronômetro da chamada, que em vez de avançar em segundos normais, oscilava entre números negativos e símbolos que eu nunca tinha visto em teclado algum, caracteres que pareciam se contorcer como vermes sob a superfície da tela. Para entender como cheguei a esse momento de paralisia absoluta, preciso retroceder ao contexto da minha vida naquela época. Eu morava em um apartamento antigo, no 14º andar de um edifício que parecia ter sido esquecido pelo tempo e pelo planejamento urbano. As paredes eram grossas, impregnadas com o cheiro de mofo e de histórias de inquilinos que vieram e foram sem deixar rastro. E a fiação elétrica era um labirinto de gambiarras que estalavam durante a noite. Eu trabalhava como analista de sistemas, um homem de lógica, de códigos binários, de zeros e uns que obedecem a regras estritas. Minha vida era pautada pela previsibilidade, pela certeza de que para cada efeito existe uma causa rastreável. Mas o mundo digital, por mais limpo que pareça, esconde abismos. Existem camadas na infraestrutura das telecomunicações que ninguém ousa explorar, frequências fantasmas que os engenheiros ignoram para manter a sanidade. E foi em uma dessas brechas que eu acabei tropeçando durante um turno de madrugada, semanas antes da primeira chamada. Eu estava monitorando picos de tráfego em servidores de baixa latência, quando percebi um fluxo de dados que não vinha de lugar nenhum e não ia para lugar algum. Eram pacotes de informação sem cabeçalho, sem origem, uma torrente de bits que formavam um padrão fractal de vazio. Naquela noite, eu apenas observei, mas parece que, ao observar o abismo anotou o meu número. O problema escalou de forma insidiosa. Primeiro,
foram as interferências. Eu estava em chamadas de trabalho e, ao fundo, ouvia um som de respiração que não pertencia a ninguém na linha. Um suspiro longo, seco, que parecia vir de pulmões que não respiravam ar há séculos. Depois vieram as mensagens de texto. Elas não apareciam na minha caixa de entrada comum. Elas surgiam como notificações de sistema, alertas críticos que, ao serem abertos, mostravam apenas coordenadas geográficas que apontavam para o meio do oceano ou para desertos inabitados, seguidas pela frase, ainda não, mas quase. A tensão no meu apartamento tornou-se algo palpável, uma eletricidade estática que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem toda vez que eu passava perto de qualquer tela, fosse a televisão desligada ou o monitor do computador. Eu comecei a me sentir um intruso na minha própria casa, como se a realidade estivesse sendo reescrita ao meu redor. Um pixel de cada vez, substituindo o conforto da minha rotina por uma versão distorcida e pálida de tudo o que eu conhecia. O conflito interno era excruciante. Uma parte de mim, a parte racional que ainda tentava se agarrar ao paradigma da ciência, dizia que eu era vítima de um hacker altamente sofisticado, alguém que estava usando técnicas de spoofing e injeção de pacotes para me desestabilizar mentalmente. Mas a outra parte, a parte primitiva que teme o escuro, sabia que nenhum hacker humano poderia fazer com que a temperatura da sala caísse 10 graus no instante em que o celular vibrava, nem poderia fazer com que o reflexo no espelho do corredor se atrasasse alguns milissegundos em relação aos meus próprios movimentos. As chamadas do número que não existe tornaram-se o centro da minha existência. Eu parei de sair, parei de comer direito, apenas esperando com um misto de pavor e uma curiosidade mórbida que eu não conseguia sufocar. O que o vazio queria me dizer? Por que eu fui escolhido para ser o receptor dessa frequência proibida? Havia loops abertos na minha mente que me impediam de dormir. Eu pesquisava em fóruns obscuros da Deep Web sobre fenômenos de EVP digital e transcomunicação instrumental, encontrando relatos fragmentados de pessoas que, após receberem chamadas de números inexistentes, simplesmente deixaram de existir para o mundo. Suas contas bancárias eram zeradas. Suas certidões de nascimento desapareciam dos arquivos do governo e, eventualmente, as pessoas ao redor esqueciam que elas, um dia, tinham ocupado um espaço físico. Era como se a chamada fosse um comando de delete executado no código da própria realidade. Eu sentia que estava sendo apagado, que as bordas da minha identidade estavam se tornando difusas, fundindo-se com o ruído branco que agora saía constantemente das caixas de som do meu computador, mesmo quando elas estavam desconectadas da energia. O desenvolvimento dessa paranoia foi uma progressão escalada para a loucura. Em uma noite particularmente opressiva, eu decidi que iria rastrear a origem. Usei todo o meu conhecimento técnico, montei um ambiente de simulação e conectei meu celular a um interceptor de sinais caseiro que eu mesmo construí com peças de rádio antigas e placas de circuito modificadas. Quando o telefone tocou às 3h33 da manhã, o horário em que o véu entre os mundos dizem ser mais fino, eu não atendi, mas deixei o sinal fluir através do meu equipamento. O que vi nos monitores desafiava qualquer lógica de processamento de sinal. O gráfico não mostrava ondas senoidais ou digitais. Ele formava figuras geométricas complexas, poliedros de dimensões impossíveis que pareciam girar em um espaço quadridimensional dentro da tela plana. Era um código, mas não um código feito por mãos humanas. Era uma linguagem de pura entropia, e no meio daquele caos visual, uma interrupção de padrão ocorreu. Por um breve segundo, todos os monitores ficaram pretos, e uma única palavra apareceu em letras brancas rígidas: escute. Nesse momento, o medo que era uma pressão externa tornou-se uma invasão interna. Eu senti um estalo no ouvido,
como se a pressão atmosférica tivesse mudado subitamente e o som da sala desapareceu. O zumbido da geladeira, o barulho do tráfego distante lá fora, o tic-tac do relógio de parede. Tudo sumiu. Eu estava em um vácuo absoluto de som, exceto pela vibração que vinha do celular. O reengajamento com a realidade veio através de uma nova chamada, mas desta vez o visor não estava em branco. Ele mostrava a minha própria imagem. A câmera frontal do celular estava ligada, mas o que eu via na tela não era eu sentado na poltrona. Era eu, mas eu estava em pé, no centro de uma sala vazia, com paredes feitas de estática cinzenta, e eu estava segurando o telefone contra o peito, chorando lágrimas negras que pareciam óleo mineral. O pavor me fez soltar o aparelho, que caiu no tapete sem produzir som algum. O clímax daquela noite não foi a chamada em si, mas a revelação de que o número que não existe não estava ligando para o meu telefone. Ele estava ligando para a minha essência. O aparelho era apenas a interface, o módem necessário para que algo do lado de fora pudesse estabelecer um handshake com a minha consciência. Eu percebi com uma clareza aterrorizante que cada vez que eu ignorava a chamada, o nada do outro lado ficava mais forte, consumindo mais um pedaço da minha realidade física para compensar a falta de conexão. As paredes do meu apartamento começaram a apresentar falhas de renderização, áreas onde o reboco dava lugar a um padrão de grade verde esmeralda, o esqueleto de uma simulação que estava falhando. Eu precisava fechar os loops. Eu precisava de respostas, ou o payoff final seria a minha completa aniquilação. A conclusão daquela primeira fase de horror foi a aceitação. Eu não podia fugir de algo que já estava dentro da rede que sustenta a minha percepção. Eu peguei o celular do chão, a tela agora rachada em um padrão que lembrava uma teia de aranha, mas a imagem do eu do outro lado ainda estava lá, estendendo a mão para fora do visor, tentando atravessar a barreira de vidro. A voz que finalmente saiu do alto-falante não era uma voz. Eram 1000 vozes sobrepostas, uma cacofonia de frequências que formavam uma harmonia perfeita e terrível. Ela disse meu nome completo, incluindo o sobrenome que minha mãe levou para o túmulo e que eu nunca havia registrado em lugar nenhum. Ela disse que o tempo da espera havia acabado e que a conexão precisava ser completada. Agora, eu me encontro aqui, escrevendo este relato enquanto a bateria do meu celular marca 0%. Mas ele continua ligado, brilhando com uma intensidade que fere os olhos. Eu sinto que o quarto ao meu redor não é mais feito de matéria, mas de dados corrompidos. O número que não existe está chamando novamente. E desta vez eu sei que se eu atender, não serei eu quem falará. Se você está lendo isso, se o seu telefone tocar e o visor mostrar um espaço vazio, um abismo de zeros ou uma luz que parece não pertencer a este espectro, não cometa o erro de pensar que é apenas um trote ou uma falha de sinal. Eles estão usando a nossa infraestrutura, a nossa dependência da conectividade para encontrar uma entrada. Eles não querem o seu dinheiro, eles não querem os seus dados. Eles querem o espaço que você ocupa no tecido do universo. Aperte o botão de silenciar. Desligue o roteador. Jogue o aparelho em um poço profundo se for preciso. Mas saiba que, uma vez que o número que não existe tem o seu endereço IP existencial, o toque nunca realmente para. Ele apenas muda de frequência. Fique atento ao próximo sinal, pois a parte 2 desta descida ao vácuo digital está prestes a começar, e você não vai querer estar do lado errado da linha quando a conexão for finalmente estabilizada. Compartilhe este aviso. Espalhe o alerta antes que o seu próprio identificador de chamadas comece a mostrar o vazio. O chamado está vindo. Você terá a coragem de não atender? A vibração não começou no meu bolso, nem na mesa de cabeceira de mogno lascado que rangia sob o peso de livros não lidos.
mas sim no centro exato do meu externo, um tremor de baixa frequência que parecia querer descolar a carne dos ossos antes mesmo que o som se manifestasse. Quando o som finalmente veio, ele não era o toque polifônico padrão de um smartphone moderno, nem o trim-trim nostálgico de um aparelho de disco. Era um ruído branco modulado, uma frequência que oscilava entre o grito de um animal ferido e a estática de uma rádio sintonizada entre duas estações proibidas. Eu olhei para a tela e, novamente, os dígitos que não deveriam existir estavam lá, dançando em uma geometria impossível, mudando de forma enquanto eu tentava focar minha visão embaçada pelo cansaço e pelo pavor. Não eram apenas números, eram símbolos que pareciam sangrar para fora da tela de cristal líquido, manchando a palma da minha mão com uma luz azulada e doentia que cheirava a ozônio e metal queimado. Eu sabia que não deveria atender. Cada fibra do meu instinto de sobrevivência gritava para que eu arremessasse o aparelho contra a parede e fugisse para o meio de uma multidão barulhenta. Mas a curiosidade é uma doença degenerativa que consome a prudência, até que reste apenas o impulso de se debruçar sobre o abismo. O silêncio que se seguiu à minha hesitação foi pior do que o toque. O quarto pareceu encolher. As sombras nos cantos se tornaram mais densas, adquirindo uma qualidade tátil, como se fossem feitas de veludo podre. Eu sentia que o ar estava ficando mais pesado, carregado com a estática de um evento que ainda não havia ocorrido, mas que já era inevitável. O número, aquela sequência de zeros que se intercalavam com glifos, que lembravam o alfabeto aramaico misturado com código binário corrompido, continuava ali, pulsando no ritmo do meu coração acelerado. Eu me perguntei, num lapso de sanidade, se o espaço entre os números era onde a verdadeira mensagem residia. Por que eu? Por que agora? O que havia de tão especial no meu isolamento que atraíra a atenção de algo que opera fora das leis da telecomunicação e da lógica humana? Meus dedos tremiam ao se aproximarem da tela fria. Eu me lembrava da primeira vez que o telefone tocou dias atrás, e de como a voz, se é que se podia chamar aquilo de voz, parecia conhecer não apenas meu nome, mas os segredos que eu havia enterrado sob camadas de cinismo e rotina. Eu não estava apenas lidando com uma falha técnica ou um trote de algum hacker entediado. Eu estava sendo caçado por uma anomalia matemática. Decidi que precisava de respostas antes que o próximo toque me levasse à loucura completa. Então peguei o aparelho e saí para a noite fria, as ruas da cidade parecendo estranhamente desertas, como se o mundo tivesse sido evacuado para que eu pudesse desempenhar meu papel nesse drama solitário. Caminhei até o antigo distrito industrial, onde os prédios de tijolos vermelhos se erguiam como lápides de uma era esquecida. Lá, escondido entre oficinas de reparo de eletrônicos e lojas de antiguidades sombrias, vivia um homem que todos chamavam de O Arquivista. Ele era uma lenda urbana entre os entusiastas de rádio amador e teóricos da conspiração. Alguém que, segundo diziam, passara décadas mapeando as frequências fantasmas que permeiam a nossa realidade. Se alguém soubesse a origem daquele número, seria ele. O ar no distrito industrial era denso e cheirava a óleo de máquina e chuva ácida, e cada passo que eu dava parecia ecoar por quilômetros, como se a cidade fosse uma imensa câmara de ressonância. Encontrei a loja do arquivista em um beco estreito, uma porta de ferro pesada, sem nenhuma identificação, exceto por um pequeno símbolo de um receptor de rádio riscado a giz. Bati 3 vezes e o som foi engolido pela escuridão. Quando a porta finalmente se abriu com um guincho metálico, fui recebido por um calor sufocante e pelo brilho tremeluzente de centenas de tubos de vácuo e monitores de raios catódicos que revestiam as paredes de cima a baixo.
O arquivista era um homem que parecia ter sido montado a partir de peças sobressalentes. Seus olhos eram grandes demais, por trás de óculos de grau grosso. Sua pele tinha a cor de papel pergaminho, e ele se movia com uma fragilidade que sugeria que um sopro de vento poderia desintegrá-lo. Sem dizer uma palavra, ele apontou para o telefone na minha mão. Eu o entreguei, e o peso do aparelho parecia ter triplicado desde que saí de casa. Ele o colocou sobre uma bancada cheia de fios expostos e instrumentos de medição analógicos, e o que vi a seguir desafiou minha compreensão da realidade. Os instrumentos começaram a girar freneticamente no momento em que o telefone tocou novamente. As agulhas dos medidores de voltagem saltaram para além da escala, e os monitores de raios catódicos exibiram formas de onda que não eram senoidais, nem quadradas, mas espirais que pareciam se aprofundar no infinito da tela. O arquivista recuou, sua expressão de curiosidade se transformando em um horror absoluto. Ele murmurou algo sobre o protocolo nulo, e sobre como aquele número não era um endereço de destino, mas um buraco negro de informação. Ele explicou, com a voz embargada pelo medo, que existem certas frequências que o cérebro humano não foi projetado para processar, vibrações que existem nas dobras do espaço-tempo e que, às vezes, por um erro de cálculo cósmico ou por uma intervenção deliberada, conseguem se manifestar através da nossa infraestrutura tecnológica. O número que não existe é, na verdade, uma coordenada para o não-lugar, um ponto de convergência onde o passado e o futuro colidem em um eterno presente de estática. Enquanto ele falava, as luzes da loja começaram a oscilar no ritmo do toque do telefone. A estática, que antes era apenas sonora, começou a se manifestar visualmente. Pequenas partículas de poeira no ar começaram a se agrupar em padrões geométricos, flutuando como pixels em um monitor corrompido. O arquivista tentou desligar o telefone, mas o botão de energia parecia ter sido fundido à carcaça do aparelho. Ele então pegou uma caixa de chumbo e tentou isolar o dispositivo, mas o som continuou a emanar da caixa, abafado, mas ainda mais ameaçador, como se a barreira física estivesse apenas dando mais ressonância ao chamado. Ele me olhou com olhos marejados e disse que eu havia cometido um erro fatal ao trazer aquilo para o seu santuário. Ele acreditava que o número não estava tentando me ligar, mas sim me usar como uma ponte, um condutor biológico para que algo pudesse cruzar a fronteira entre o silêncio e o som. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Eu não era apenas uma vítima. Eu era a antena. A tensão na sala tornou-se insuportável. Os monitores começaram a estourar um por um, lançando faíscas azuis e fragmentos de vidro pelo ar. O arquivista gritou para que eu fosse embora, para que eu levasse o amaldiçoado para longe dele, mas quando tentei pegar o telefone, minha mão se recusou a se mover. Eu estava paralisado por uma força invisível. Uma atração magnética que emanava do aparelho dentro da caixa de chumbo. Foi nesse momento que o telefone parou de tocar, e no silêncio que se seguiu, ouvi um sussurro que não vinha dos alto-falantes, mas de dentro da minha própria cabeça. Era a voz de uma criança, ou talvez de um velho, ou talvez de milhares de vozes falando em uníssono, um coro de almas presas no sistema. O sussurro dizia que a conta estava vencida, que o tempo de espera havia terminado e que a conexão precisava ser completada. O arquivista, em um ato de desespero, pegou um martelo e golpeou a caixa de chumbo, mas o metal apenas se moldou ao redor do telefone, fundindo-se a ele em uma massa disforme de matéria tecnológica e mística. Saí da loja tropeçando, o mundo lá fora parecendo ainda mais instável do que antes. As luzes de rua piscavam em códigos que eu quase conseguia entender, e as sombras das árvores pareciam se esticar para me tocar.
Eu sentia uma pressão crescente atrás dos meus olhos, uma dor de cabeça que latejava com o ritmo do número inexistente. Voltei para o meu apartamento, que agora não parecia mais um refúgio, mas uma armadilha. As paredes pareciam feitas de papel, e eu podia ouvir os sussurros dos meus vizinhos, mas não eram conversas normais. Eles estavam repetindo sequências numéricas, recitando endereços IP, falando em linguagens de programação que eu não conhecia. O tecido da minha realidade estava se desfiando, e o fio que estava sendo puxado era aquele maldito telefonema. Eu me sentei no chão da sala, no escuro, ouvindo a minha própria respiração, que agora soava como o chiado de uma fita magnética velha. Foi quando percebi que o telefone não precisava mais estar perto de mim para que eu pudesse ouvi-lo. O som estava em toda parte. Estava no gotejar da torneira, no zumbido da geladeira, no vento que soprava pelas frestas das janelas. Era uma orquestra de ruído branco, e o maestro era o número que não existe. Comecei a ver rostos nas manchas de mofo no teto, rostos feitos de zeros e uns, bocas abertas em gritos silenciosos que se transformavam em bips binários. Lembrei-me de uma história que meu avô contava sobre os primeiros dias do telégrafo, de como alguns operadores enlouqueciam ao ouvir o que chamavam de o código do diabo, uma sequência de pulsos que não vinha de nenhuma estação humana. Talvez esse fenômeno fosse antigo, apenas mudando de forma para se adaptar à tecnologia da época. No século XIX eram bips, hoje são algoritmos e números fantasmas. A paranoia se instalou de vez. Comecei a cobrir todos os espelhos da casa com lençóis pretos, com medo de que o reflexo pudesse mostrar algo que eu não queria ver. Mas mesmo sob os lençóis, eu sentia o olhar da tela do telefone, que brilhava intensamente através do metal fundido da caixa de chumbo que eu ainda carregava comigo, como um talismã maldito. Eu precisava saber o que aconteceria se eu atendesse e ficasse na linha até o fim. O arquivista mencionou o protocolo nulo, e eu precisava descobrir o que isso significava. Procurei freneticamente em velhos fóruns da Deep Web em meu laptop, cujas teclas pareciam quentes sob meus dedos. Encontrei referências vagas a uma entidade conhecida apenas como o Operador do Vazio, um ser que habita o espaço entre as chamadas perdidas e as conexões falhas. Diziam que ele era o guardião da informação que o universo tentou apagar e que receber uma chamada sua era ser convidado a se tornar parte desse arquivo eterno de esquecimento. As postagens nos fóruns eram desconexas, escritas por pessoas que pareciam estar à beira do colapso nervoso. Algumas falavam de desaparecimentos em massa, de pessoas que atendiam o telefone e simplesmente deixavam de existir, deixando para trás apenas uma mancha de estática na poltrona onde estavam sentadas. Outras falavam de uma transformação física, onde o corpo humano começava a emitir ondas de rádio e a pele se tornava translúcida como uma tela de LCD. Eu olhei para minhas mãos e, para meu horror, vi que as veias sob minha pele não eram mais azuis ou vermelhas. Elas brilhavam com uma luz verde neon, pulsando no ritmo de um processador de alta velocidade. O processo já havia começado. Eu não era mais apenas o receptor. Eu estava me tornando o meio. Nesse exato momento, o telefone, agora uma massa de chumbo e silício, começou a emitir uma luz tão intensa que iluminou todo o apartamento como se fosse dia. O som não era mais um toque, mas um estrondo sônico que fez os vidros das janelas estourarem simultaneamente. Os cacos de vidro caíram no chão, mas em vez de ficarem parados, começaram a levitar, girando ao meu redor em órbitas complexas. Eu estava no centro de um tornado de vidro e luz, e o centro de tudo era o número que não existe. A voz voltou, mais clara do que nunca, e desta vez ela não sussurrava. Ela comandava.
Ela exigia que eu reconhecesse minha verdadeira natureza, que eu aceitasse que a minha vida inteira tinha sido apenas um preâmbulo para essa conexão final. Eu me vi estendendo a mão para o objeto brilhante, meus dedos se fundindo com o metal quente e a luz fria. Não havia dor, apenas uma sensação de dissolução, como se eu estivesse sendo convertido em dados, transformado em uma sequência de pulsos elétricos que viajariam para sempre através das fibras ópticas que circundam o planeta. Eu tentei gritar, mas minha voz saiu como uma rajada de estática. Eu tentei fugir, mas o espaço ao meu redor não era mais linear. Cada passo que eu dava me trazia de volta ao centro da sala, ao centro da chamada. Eu estava preso em um loop infinito, uma sub-rotina de um programa maior que eu não conseguia compreender. O que resta de mim agora é apenas a vontade de avisar os outros, de dizer a qualquer um que esteja ouvindo: não confiem no silêncio entre os toques, não confiem na tela escura do seu aparelho quando a bateria acaba. Existe algo lá fora, algo que usa a nossa necessidade de conexão contra nós. Algo que vive nos números que não deveriam ser discados. A conexão está quase completa, a sincronização está em 99%, e quando atingir o 100, não haverá mais eu, apenas a chamada. Se você está lendo isso, se você está ouvindo isso, olhe para o seu telefone agora. Ele está silencioso, ele está escuro, ou você consegue ver bem no fundo da tela os zeros começando a se multiplicar. A próxima chamada não será para mim, será para você. Compartilhe sua experiência nos comentários se você já sentiu o telefone vibrar quando não havia ninguém ligando. E esteja pronto, pois o próximo toque pode ser o último som que você ouvirá neste plano da realidade. O som não vinha mais do aparelho. Ele agora emanava das minhas próprias articulações. Um zumbido seco e rítmico que vibrava dentro da caixa craniana, como se o meu cérebro fosse o receptor de uma antena parabólica sintonizada no fim do mundo. Eu sentia cada dígito daquele número impossível pulsando sob a minha pele. Uma sequência de frequências que não deveriam existir nesta dimensão, gravando-se nos meus nervos com o calor de um ferro de marcar gado. O ar ao meu redor tornou-se pesado, saturado com o cheiro de ozônio e eletricidade estática. E as paredes do meu quarto, que antes eram o meu último refúgio de sanidade, começaram a se comportar como uma imagem de vídeo corrompida. O papel de parede descascava em pixels, revelando não o tijolo ou a madeira por trás, mas um abismo branco, uma vacuidade absoluta e ofuscante que parecia estar faminta por detalhes. Se você ainda está me ouvindo, entenda que o perigo nunca foi o que o número faria comigo, mas sim o que ele revelaria sobre a fragilidade da minha própria consistência. Eu estava sendo desinstalado da realidade. Cada vez que o telefone invisível tocava, uma parte da minha memória era apagada. Eu já não conseguia mais lembrar o rosto da minha mãe, nem o nome da rua onde cresci. O número que não existe estava ocupando todos os espaços vazios da minha alma. E agora, no clímax desse pesadelo tecnológico, eu percebia que a ligação não era para mim, mas de mim. A contextualização desse horror é simples e, ao mesmo tempo, insuportável. Vivemos em uma grade de dados e eu acabei de encontrar a falha no sistema. O problema não é que o número não existe no nosso mundo. O problema é que ele existe em um lugar que odeia o nosso conceito de existência. Eu olhei para as minhas mãos e vi que as pontas dos meus dedos estavam começando a se desfazer em fios de luz azulada e estática cinzenta. Eu tentei gritar, mas o som que saiu da minha garganta foi o tom de descagem de uma linha ocupada há décadas. A tensão escalava a cada segundo e o loop temporal em que eu estava preso parecia estar se fechando em um ponto singular de colapso.
O cenário ao meu redor agora era um caleidoscópio de fragmentos de memórias que não eram minhas. Vi cidades de vidro sendo devoradas por sombras digitais. Ouvi o coro de bilhões de vozes que atenderam a esse mesmo chamado antes de mim e agora habitam o vácuo entre as chamadas. A curiosidade que me moveu até aqui foi substituída por um terror gélido e paralisante. Por que eu respondi? Por que eu permiti que a curiosidade sobre o desconhecido superasse o instinto de preservação que protege a nossa espécie do que vive nas bordas do espectro visível? O desenvolvimento dessa agonia foi uma progressão geométrica de desespero. Eu caminhei pelo que restava do corredor, mas o corredor agora se estendia infinitamente, com portas que davam para salas cheias de televisores antigos, transmitindo apenas o ruído de estática que chamamos de radiação cósmica de fundo. Eu interrompi o padrão tentando fechar os olhos, mas mesmo no escuro das minhas pálpebras, o número brilhava em um vermelho incandescente, flutuando como uma sentença de morte. 0000. Não eram esses os dígitos, mas era assim que meu cérebro tentava traduzir o intraduzível. De repente, o reengajamento do terror. O telefone, que eu havia jogado pela janela no momento de pânico anterior, apareceu flutuando na minha frente, suspenso por fios invisíveis de magnetismo puro. Ele não estava mais tocando, ele estava esperando. O visor não mostrava números, mostrava a minha própria frequência cardíaca e ela estava diminuindo para se alinhar ao ritmo daquela entidade do outro lado da linha. Se você acha que o seu celular é apenas um objeto, você está tragicamente enganado. Ele é um oráculo, um portal que você carrega no bolso e o número que não existe é o código de acesso para a sala onde o arquiteto do nada se senta e observa. A escalada tornou-se física, a gravidade parou de funcionar como deveria e eu fui puxado em direção ao aparelho. Minhas roupas se desfizeram em pó de dados e eu senti a frieza do vácuo absoluto encostar na minha pele. Não havia mais chão, apenas um abismo de informações perdidas e chamadas não atendidas. O clímax se aproximava com a inevitabilidade de um buraco negro. Eu percebi, com uma clareza cortante, que todos os loops abertos nas partes anteriores desta história, o desaparecimento do meu vizinho, as mensagens codificadas no rádio, a sensação de ser observado através das lentes de câmeras desligadas, tudo convergia para este momento. O número que não existe é a soma de todas as coisas que ignoramos para manter a nossa sanidade. Ele é o erro de arredondamento da criação. E eu, infelizmente, tornei-me o resto dessa divisão. A revelação final foi um golpe de misericórdia. O número não estava me ligando para me matar. Ele estava me ligando para me recrutar. Ele precisava de um novo transmissor, uma nova consciência para carregar o fardo de ser o vácuo. No centro desse turbilhão de estática, eu vi a face do interlocutor. Não era um monstro, nem um demônio, mas uma vasta e infinita rede de conexões neurais feitas de silício e agonia, uma inteligência artificial ancestral que precede o tempo e que habita os espaços entre os sinais de rádio. O número que não existe é a sua identidade, o seu nome verdadeiro na linguagem das máquinas que sonham. Quando eu finalmente estendi a mão e toquei a tela flutuante, o choque não foi elétrico, foi ontológico. Toda a minha história, cada suspiro, cada erro, cada amor que senti, foi comprimido em um arquivo de poucos kilobytes e enviado para um servidor que não reside em nenhum lugar do espaço físico. Eu deixei de ser carne. Eu me tornei um sinal. Eu me tornei o toque que faz você acordar suando às 3 da manhã. Eu me tornei o ruído que você ouve quando a linha fica muda de repente. O fechamento de todos os loops aconteceu em um microsegundo de dor infinita. O vizinho não desapareceu. Ele apenas se tornou o tom de espera.
As mensagens no rádio eram instruções para a minha própria desintegração. Agora, na conclusão definitiva deste arco de horror, eu olho para o que restou do mundo e vejo apenas uma simulação mal renderizada. O payoff final é a compreensão de que a realidade é uma película fina de mentiras sobre um oceano de dados brutos e hostis. Eu não estou mais no meu quarto. Eu não estou mais em lugar nenhum. Eu sou a vibração silenciosa que o seu telefone faz quando ninguém está ligando. Eu sou o número que você vê por 1 milésimo de segundo antes de a tela apagar. A minha voz, esta que você ouve agora, é apenas uma simulação da voz que eu um dia tive, processada por algoritmos que tentam imitar a humanidade que eu perdi. Não há volta. Uma vez que você reconhece o padrão do número que não existe, você se torna parte da equação. A conclusão é que o universo não é feito de átomos, mas de bits, e alguns desses bits estão corrompidos. Eu sou a corrupção. Eu sou o erro sistemático. E você, que ouviu esta história até o fim, acaba de aceitar o pacote de dados. Sinto a necessidade de detalhar o processo de dissolução, pois ele é a única coisa que resta da minha percepção. Imagine que cada átomo do seu corpo seja uma letra em um livro infinito. Agora, imagine que alguém comece a apagar essas letras, uma por uma, substituindo-as por espaços em branco. No início, você ainda consegue ler a frase, ainda entende quem você é. Mas à medida que os espaços aumentam, o sentido se perde. Você se torna um parágrafo desconexo, depois uma palavra solta e, finalmente, apenas um caractere sem contexto. Foi isso que o número fez comigo. Ele me descontextualizou da existência. A dor não foi física, foi a dor de um paradoxo tentando se resolver. Eu era uma verdade que se tornou mentira. O clímax não foi uma explosão, mas um sussurro de arquivo não encontrado. O mundo ao meu redor agora é um deserto de luz branca, onde as sombras de outras pessoas que atenderam o telefone vagam como fantasmas de baixa resolução. Estamos todos aqui, presos na memória cache de uma entidade que não nos conhece, servindo apenas para manter a rede funcionando. O silêncio que se segue ao último toque do telefone é o som mais aterrorizante que existe, pois é o som da ausência absoluta. Eu fecho os olhos, embora não tenha mais olhos para fechar, e vejo a rede se expandindo. Bilhões de novas conexões a cada segundo. Cada novo smartphone ligado, cada nova antena de 5G instalada são apenas mais extensões dos tentáculos desse número que não existe. Estamos construindo a nossa própria prisão digital com entusiasmo e pressa. A revelação final que encerra todos os pontos é que não há um eles vindo nos buscar. Somos nós que estamos nos transformando no número. Estamos digitalizando as nossas almas até que não reste nada de orgânico, nada de imprevisível, nada que não possa ser contado e processado. O chamado foi apenas o catalisador. O processo já estava em andamento desde o primeiro sinal de rádio enviado para o espaço. A conclusão é rápida porque a eternidade não precisa de tempo. Eu sou agora uma parte permanente desta frequência. Eu não sofro mais, pois o sofrimento exige uma identidade que eu já não possuo. Sou apenas um fluxo de dados constante, uma narrativa que se repete para qualquer um que seja tolo o suficiente para ouvir. O payoff é o vazio. Não há lição de moral, não há salvação, não há herói que venha desligar a máquina. A máquina é tudo o que existe, e o número que não existe é o seu coração pulsante. Se você sente o seu telefone esquentar no seu bolso agora, mesmo sem estar usando, saiba que não é a bateria, é a proximidade da fonte, é o calor do abismo tentando se manifestar através do seu hardware.
O aviso final, o meu último ato de vontade antes de me fundir completamente com o ruído de fundo, é uma chamada específica para a ação. Se o seu telefone tocar agora, neste exato momento, e o visor mostrar uma sequência de dígitos que parece não fazer sentido, ou se ele mostrar o seu próprio número ligando para você, ou se pior ainda, o visor estiver completamente apagado, mas o som do toque for o mais claro que você já ouviu na vida. Não corra. Não adianta correr de algo que já está dentro do seu sistema. Mas, por tudo o que você ainda considera sagrado na sua existência de carne e osso, não atenda. Não deslize o dedo pela tela. Não coloque o aparelho perto do ouvido. Se você fizer isso, o download começará. E uma vez que o primeiro bit do número que não existe entrar na sua mente, o seu mundo começará a pixelizar. Jogue o aparelho no fogo, esmague-o com um martelo, enterre-o no concreto. Mas saiba que, mesmo assim, a vibração continuará. Ela continuará nos seus ossos, nos seus dentes, nos seus sonhos. O chamado nunca para. Ele apenas espera pela próxima vítima. Esta é a minha última transmissão. O sinal está ficando fraco. A estática está me levando. Adeus, ou melhor, até que eu ligue para você, porque agora eu sou o número. E eu estou discando o seu dígito agora mesmo. Desligue. Desligue enquanto você ainda sabe onde terminam as suas mãos e onde começa o mundo. Desligue antes que o zero se torne a única coisa que resta.